Vamos falar de política. Dom Schiavi já está na bancada do Jornal da Manhã. Bom dia, Dom. Tudo bem, meu caro? Bem-vindo. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, César. Bom dia, Dom. Bom dia, Duda, e a todos os nossos ouvintes e web espectadores também, né? Semana agitada e muito na política joinvilense e principalmente no legislativo. Dom, queria te perguntar, e para você traduzir bem para o ouvinte que acompanha a Jovem Pan, o que está acontecendo na Câmara, o que é esse encaminhamento de um vereador ao Conselho de Ética? Pode sim ter cassação de vereador em Joinville, sim ou não? Como é que estão os bastidores, hein? Vamos por partes ali, então, Boa. né? Cassação nesse momento, se você vê em rede social ou algo do tipo, é falácia, tá? Certo. Então o que acontece? O vereador William Tonesi, do PL, foi levado ao Conselho de Ética. Lembrando que o William Tonesi foi o vereador mais votado, ele teve 9.323. E por que ele foi levado para o Conselho de Ética, né? Ele faltou com o decoro. Para o pessoal que não sabe, mas já ouviu falar isso, o que é a falta de decoro? É toda ação praticada pelos parlamentares que não esteja de acordo com a conduta esperada, fugindo a um padrão de normalidade. Então, traduzindo, isso é o que diz a falta de decoro. Mas por que ele foi levado ali? Então, primeiramente, a vereadora Vanessa da Rosa, do PT, entrou com esse pedido ali para chamar o Conselho de Ética, porque ela se sentiu, no caso, não somente ela, como outras vereadoras, Vanessa Falck, a Liliane da Frada, né? Se sentiu coagida com algumas frases que o vereador Tonesi falou. O vereador Tonesi é uma pessoa muito impulsiva, né? Nós vemos isso nas redes ali, então é uma pessoa que fala, e foram 4 temas, né? E eu vou usar aqui as palavras do próprio vereador, que foi o motivo de levar ele para esse Conselho de Ética, que ainda não, deixando bem claro, não é uma cassação. Sim. Pode levar esse caso a uma suspensão ou advertência. Será julgado e eu já falo isso num momento superior aqui. Então vamos lá. Frases do Tonesi. Em tribuna, porém fora dos microfones, chamou o presidente de moleque e rapaz. Isso é quebra de decoro, tá? Perante ao regimento interno. Outra frase do Tonesi. Uma acusação de estupro a outro vereador, que foi isso que eles entenderam. Quando ele citou em janeiro desse ano que teve aquele estupro no bairro Bom Retiro, que todos os vereadores que não assinassem CPI teriam as mãos sujas de sangue e faziam parte disso, fazendo uma alusão, né? Então, quando ele citou isso, o que aconteceu? Alguns ficaram até intimidados ali. A CPI realmente não se fez preciso, está tendo uma comissão, né, dos moradores de situação de rua, e os vereadores se sentiram constrangidos com isso. Então, essa acusação, cadê? Aqui, ó. Durante a comissão, e aqui foi, digamos assim, onde transbordou o copo para levar para o Conselho de Ética, né? Durante a comissão, interrompeu inúmeras vezes a vereadora do PT, Vanessa da Rosa, mandando que ela ficasse quieta. Fica quieta. Existem vários. Isso está em vídeo, inclusive. Em vídeo. Não sou eu que estou falando, não é minha opinião, deixando claro. Sim. Eu só estou reproduzindo aquilo que levou ele a esse Conselho de Ética, né? Então, fica quieta. Uma coisa eu falo assim, entre nós, amigos, né? Fica quieto, pô, Marquinho, isso é aquilo. Agora, uma coisa, você não faz parte de uma oposição, né? Não se dá bem com tal vereadora, já tem, digamos assim, rusgas, né? Pede por gentileza, até mesmo que é uma mulher, né, César? Então você pode ser enfático naquilo que fala, porém, com gentileza, não precisa passar do tom ali. E passar do tom foi uma frase, tem mais uma também aqui que eles pediram. São os recortes, né? Eles falaram que os recortes em rede, né, do William, tá distorcendo a fala de muitos vereadores. Então, vários vereadores ontem entraram, depois desse pedido, entraram na rede social pedindo respeito. Simples assim, né? Para se manter ali. Lembrando que a Câmara de Vereadores é a casa do povo. Então, a casa do povo é a voz. E se você der uma voz agressiva ao povo, acontece o que está acontecendo. Foi levado para o Conselho de Ética. Por 10 votos favoráveis, 4 abstenções. Eu vou frisar 2 abstenções que me chamaram a atenção. Uma delas foi a do Lucas Souza, que, apesar de ter se abstido desse voto, né, ele deixou uma frase muito contundente. Eu acredito que o vereador passou do tom. Quem disse foi o vereador Lucas Souza. Isso, na tribuna, certo. E se absteu do voto. E outro também, que é o correligionário dele, que é o Brandel Júnior, faz parte do PL e se absteu do voto. Então, uma abstenção de alguém do próprio partido, lembrando que ele teve 2 votos a favor dele, né? Nesse caso, para ele não ir ao Conselho de Ética. Um foi do instrutor Lucas e o outro do Cleiton Profeta.
tá? Agora vamos avançar para o Conselho de Ética para o pessoal de casa entender. Existem 5 pessoas que fazem parte dessa comissão do Conselho de Ética. Uma é o Lucas Souza, que teve essa abstenção. O outro é o vereador Tonesi, tá? Que faz parte também, porém não vai poder votar. Sim. Pelo regimento interno, assume o próximo, né, na lista, que é o Cleiton Profeta. O vereador Cleiton Profeta assume o Conselho de Ética no lugar do William, nesse caso específico, tá? E pastor Ascendino Batista, pastor Ascendino, né? Matheus Batista e o Neto Peters. O Neto Peters votou a favor, certo? Neto votou a favor do Conselho de Ética. Nós temos Lucas Souza com abstenção e essa fala. Nós temos o Tonesi, que vai ser substituído pelo Profeta, que já votou favorável. Então, Matheus Batista, que também se absteu, e o pastor Ascendino, que também se absteu, né? Ele teve essa abstenção, os 3 ali que fazem parte do conselho. Então nós temos um voto, por enquanto não foi chamado ainda, a ordinária nesse caso, né? Para julgar o William Tonesi, deixando bem claro que pode levar ou a advertência ou a afastamento, não a cassação, tá? Esse específico ali, essa denúncia é para afastamento, que pode ser de 2, 3, 4, 5, indiferente a quantidade de meses, de acordo com os 5 votantes ali, eles vão decidir isso, qual que é a pena, né? Nesse caso, a punição dele. E em outro momento pode ser julgado se alguém entrar com pedido. Mas nesse período tem um prazo para o vereador William Tonesi, inclusive, apresentar a defesa dele por escrito, né? Justamente. E aí deve ser o quê? Já nos próximos 15 dias? Antes de ser marcada a ordinária, né? Nesse caso, ontem chegou para todos que fazem parte, liguei para algumas fontes ali, me passaram, não, chegou o e-mail aqui, mas não chegou a convocação, então ainda não tem data definida. A convocação e para quando será essa ordinária. Então o William Tonesi deve fazer essa defesa dele, né? Se defender de uma forma contumaz, porém eu acredito que mesmo assim passa isso. E vamos falar de um futuro aqui, né? Quero deixar claro, antes de falar do futuro, o regimento interno da Câmara, tá? Então, aonde acontece no artigo 14, quando o vereador terá o seu mandato cassado. Pô, vou dar um recado pro pessoal da Câmara de Vereadores, você tem que ajustar aquele site lá. Que complicado para achar alguma coisa, Marquinhos. É difícil então mesmo. É muito difícil, dá uma ajustada ali para facilitar a vida, que eu fiquei esmiuçando ontem o site até achar, né? Então, artigo 14. O vereador terá o seu mandato cassado quando, inciso 4º, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro. Parágrafo único, deixando bem claro. O processamento das denúncias que pode resultar a cassação do mandato de vereador será realizado pela comissão processante. Nós temos nos termos da legislação federal. Então, assim, ó, a comissão processante vai definir o que vai acontecer com o William Tonesi. Lembrando que não é pedido de cassação agora, tá? E se ele for afastado, falando do futuro, quem assumirá será o primeiro suplente do PL, que é o Dr. Cassiano Ucler. Que já foi vereador, né? Que já foi vereador, não entrou por conta daquela somatória do coeficiente, que é um cálculo daqueles mirabolantes, né? Mas ele poderia ter entrado também se o PL tivesse feito um pouquinho mais de voto. Importante registrar também, né, Dom e César Júnior, que o vereador até emitiu uma nota, tal, tem um texto bem explicadinho, e ele até, vou usar os termos que ele usa na nota aqui, o vereador William Tonesi, né, que diz o seguinte, no final do texto lá: por isso, não me calarei, não recuarei, não me dobrarei diante da censura ideológica. E o Tonesi diz o seguinte, ó: seguirei firme no mandato, fazendo exatamente aquilo que prometi a cada pessoa que confiou em mim, fiscalizar, denunciar e defender os valores que sustentam o Brasil. Então, ele alega que está sendo vítima de uma perseguição, vereador William Tonesi, mas a gente vai aguardar aí os próximos desdobramentos, então, dessa questão, né, envolvendo os bastidores da política. Tudo aconteceu no fervor do clima de, né, muita discussão. Pode ser que até nos bastidores acalme. Acalme, natural, uma tendência. Né? O que acontece? As redes sociais hoje, quando você tira um vídeo de contexto, como foi denunciado aqui, querendo ou não, você cutuca alguém, né? Sim. Então, toda ação existe uma reação nesse caso. O William Tonesi, ele é muito atuante, né? Muito atuante. Tanto que teve essa votação, saiu do primeiro mandato com acho menos de 2.000 votos, se eu não me engano, 1.800 para quase 10.000 votos. O mais votado, né? O mais votado. Então, pelo trabalho que ele realiza mesmo. Nesse caso ali, específico de perseguição política, eu não vejo como uma perseguição política, tá, Marquinhos? Deixando bem claro. Ele faz uma oposição, sim, porém, as salas dele em tribuna são frases agressivas, né?
que não deveriam estar falando ali, né? Agora compete à comissão fazer esse julgamento dele, avaliar e ver se realmente será uma advertência ou, no caso, um afastamento, ou se nada acontecerá e o William permanece ali no mandato tranquilamente. César, vamos falar do Coronel Armando, que é também uma figura política aqui na nossa região? Ex-comandante do 62º Batalhão de Infantaria de Joinville, deputado federal eleito por Joinville, não conseguiu a reeleição. Ele, como suplente, vai assumir uma cadeira na Câmara Federal. Falou aqui para o Jornal da Manhã seu futuro político e afirmou está deixando o partido PL. E eu vou assumir por 4 meses agora a partir do mês de abril. Bom, eu pretendo voltar à Câmara, dar continuidade aos projetos de lei que eu estava fazendo lá para andar mais rápido e atacar também a área da anistia. A anistia do 8 de janeiro eu acho que é uma coisa que tem que ser prioritária aqui no Brasil. Nós temos muitas pessoas inocentes, inocentes no sentido de estar presente num local e depois foram pegas num arrastão. Estou dizendo quem fez o vandalismo é uma situação diferente, esses tem que ser processados por vandalismo e não por terrorismo. É muito difícil isso, muito diferente. E o PT é campeão de fazer manifestação no Planalto, a gente viu várias vezes e nunca teve essa conotação que foi dada. Coronel, 2026 se aproximando, qual é o futuro político do senhor? Olha, o meu nome é um nome lembrado ainda, graças a Deus eu deixei uma imagem positiva, sou uma pessoa de direita, sempre fui conservador, vim de direita muitos anos antes de existir Olavo, os militares são patriotas, então eu já era de direita, amigo pessoal do Bolsonaro e o meu nome lembrado, eu devo pensar em concorrer novamente. Eu tenho um problema particular na família, doença de pessoas da família, que se a gente conseguir resolver a gente pode pensar em federal ou estadual, ainda depende. E eu também estou mudando de partido. Isso eu estou indo a Brasília acertar com o Bolsonaro. Eu devo sair do PL e vou ingressar no PP, um partido de direita, com histórico, talvez um dos melhores parlamentares do Brasil, senador Esperidião Amin, a grande liderança do PP. E eu estou me transferindo para lá para que a gente possa reerguer o partido de forma que a gente tenha uma representação política do PP à altura do que é o partido. Dom, você já comentou as palavras do Bolsonaro lá naquele evento no Rio de Janeiro, abrindo brechas e tal. O que está acontecendo com essa saída do Coronel Armando do PL, hein? Bom, o PL em Joinville principalmente está inchado, né? Sim. Já falamos em outrora aqui que são 400 mil votos, né? 200 mil apenas em Joinville, 100 mil é abstenção e 100 mil são candidatos de fora que ganham o voto aqui, seja federal ou estadual nesse caso. E o Coronel Armando, que tem uma matemática exemplar, um cara muito historiador, muito inteligente também, uma pessoa ímpar ali, até brinquei com ele, o coronel, primeiro, não sei se vocês sabiam, ele não comentou no vídeo que ele é mais discreto ali, ele em Brasília, ele foi falar com o pessoal que ele é contra as emendas parlamentares. E isso para outros pares dele, né? Sim. Deputados federais. Imagina para alguns ouvir isso, sabemos que é a barganha de alguns ali. Ele, não, para mim o dinheiro tinha que ir direto pro município e tal, isso você não vê a imprensa falar, né? Então eu falo porque realmente é diferenciado. Seria um mundo, digamos assim, muito melhor, né? Você destinando sem precisar fazer o teu celeiro de voto como alguns faz. Voltando à tua pergunta, Marquinhos, o PP tá de braços abertos para o Coronel. Joinville tem 2 federais saindo na próxima eleição pelo PL. Um deles é Sargento Lima, que sobe de estadual para federal, e o outro é o Zé Trovão natural, que vem à reeleição. Então, são 2 candidatos de direita com o mesmo perfil, né? Não muda muito, então vai rachar muito a direita aqui. E existe o centro-direita, que é um centro mais conservador, né? Digamos assim, que não seja tão radical, tão extremista, que agrada ao PP, o PP que está passando por uma federalização, eu acredito que vai acontecer isso, tá? União Brasil e PP se fundirem nesse caso, ganhando mais locomotiva, mais musculatura, e o Coronel ali saindo a federal ou a estadual, ele não respondeu minha pergunta, deu uma de bagre ensaboado, né? Queria saber se ele fosse a estadual ou a federal, né? Eu acredito que ele vai à federal naturalmente, né? Dobrando com o Esperidião Amin, Esperidião Amin indo ao Senado, ele à federal e fazendo uma nova composição no PP aqui, que, se vocês se recordam, o último nome do PP em Joinville, ainda é vivo, foi Eni Voltolini. Contra ele essa semana, inclusive, tava... É verdade, né? O último nome, faz quanto tempo isso? Muito tempo. Falando em direita, César Júnior, vamos falar de Bolsonaro? Ontem iniciou o julgamento no STF, foram 2 sessões que pode tornar réu no processo aí de futuro
Golpe de Estado, Jair Bolsonaro, ex-presidente, mais 7 pessoas. A sessão retorna hoje com o voto dos ministros. Ontem teve a apresentação das defesas. Dr. Rafael Paiva, advogado e criminalista, pós-graduado e mestre em Direito e professor de Direito Penal, Processo Penal, fala aqui no Jornal da Manhã o futuro de Bolsonaro e também da direita no Brasil. Caso o Supremo Tribunal Federal venha receber a denúncia contra Jair Bolsonaro e os demais denunciados dessa primeira etapa dessa ação penal, nós temos então instaurado de fato uma ação penal, começa de fato o processo criminal e aí então Bolsonaro é oficialmente considerado réu em um processo. E aí então inicia-se a fase de instrução do processo. Então são ouvidas as testemunhas indicadas pela acusação, as testemunhas indicadas pela defesa ou pelas defesas dos acusados e também há o interrogatório de todos eles. Ao final dessa instrução, onde são colhidas as provas, tanto as novas como ratificadas as provas colhidas na fase policial, então inicia-se o julgamento que começa com as alegações finais das partes, são as últimas manifestações da defesa e da acusação no processo, lembrando que a defesa sempre é a última a falar no processo e na sequência tem-se então o início do julgamento, iniciando-se pelo voto do ministro relator, o Alexandre de Moraes, e posteriormente seguem-se então os votos dos demais ministros. Ao final, então, por maioria de votos, tem-se o resultado do julgamento, que pode ser tanto pela condenação, como também pela absolvição dos acusados. Importante a gente ressaltar que, neste momento, o que está em jogo é a análise dos pressupostos mínimos de um processo criminal, ou seja, se a acusação feita pela Procuradoria-Geral da República tem um mínimo de indícios, não é extremamente fantasiosa e se também existe pelo menos alguma fumaça, algum elemento que leve a esse processo para frente, que é o que deve acontecer nesse caso. O processo deve ser recebido, é o que a justiça costuma fazer nesses casos. Então, nos processos criminais comuns, o que mais acontece é a justiça ratificar, então receber a denúncia, iniciar o processo penal, mas é importante a gente lembrar que o início aqui do processo penal, esse recebimento da denúncia, não significa de nenhuma maneira uma pré-condenação, um pré-julgamento do mérito do processo, porque ainda muita água vai passar por debaixo dessa ponte. Dom, 30 segundos para o seu comentário, finalizando esse assunto do Bolsonaro que continua ao longo do dia. Eu já até imagino a tua resposta. 9h30 será o julgamento dele ali. Eu acredito que vai passar. Lembrando que ele não pode ser preso nesse momento. O julgamento é para ver se ele e mais 8 viram réus ou não. Eu acredito que sim. Até mesmo vale lembrar que o relator Alexandre de Moraes, desafeto notório ali do próprio presidente Jair Messias Bolsonaro. Temos Flávio Dino, Flávio Dino que já quando o deputado federal entrou com processo contra Bolsonaro por algumas salas, ambos eram deputados federais também, E nós temos ali o próprio Zanin, que o Zanin foi advogado do Lula em outrora, na época da Lava Jato, que agora está lá como ministro supremo. Então acredito que esses 3 votos sejam a favor de Bolsonaro, lembrando que são 5, Carmen Lúcia, que é a decana ali, que eu acredito que vai votar também a favor para virar réu, e uma frase do Fux, que é o 5º desse, ele falou ontem, perguntou para os outros ministros: estamos julgando aqui um presidenciável ou um civil? Deixando muito claro, porque como presidenciável seria os 11 do colegiado, para ver se virava réu ou não, Como civil, ele entra, digamos assim, na mesma régua, e ele é um ex-presidenciável, Não deveria nem ali de primeira instância. Então acredito que, igual a Argentina ontem meteu 4 no Brasil, esse julgamento será de 4-1 também, tá? Pode ser 5-0? Pode, mas eu acredito que o voto do Fux será positivo para Bolsonaro ali por conta da fala dele. Bom, boa quarta, obrigado pelo F5 pro ouvinte aí, continua monitorando tudo e vamos falando, e novas informações lá no Instagram, @Jornal da Manhã Joinville. Eu que agradeço, um bom dia a todos, com esse tempinho mais gostoso de Joinville, e uma boa semana e até amanhã. Até amanhã.